Mário, a quem está a apontar o dedo André Vilas-Boas? Isto já foi um tema muito falado, estas comissões não permanentes. E a verdade é que depois acabaram por ser esclarecidas. Porquê é que ele foi buscar isto outra vez? Daquilo que eu gosto, efetivamente, do seu texto, é que quando ele fala no loop e à lupa. Porque o loop, a única coisa que me lembra do loop é quando ele pôs a imagem no balneário do árbitro, no jogo que estava a decorrer, ou ao intervalo do jogo, uma imagem em loop, alegadamente num erro do árbitro, uma forma de condicionar a arbitragem. E, portanto, eu noto aqui que André Vilas-Boas tem uma necessidade de se afirmar, tem uma necessidade de vez em quando aparecer, anda preocupado numa altura em que devia de andar era tranquilo, porque está-lhe a correr tudo bem, a equipa vai ganhando, com mais ou menos dificuldade, mas isso é normal. Mas é uma equipa que tem 10 pontos de vantagem sobre o Benfica, 7 sobre o Sporting, e, portanto, há aqui uma preocupação estranha de André Vilas-Boas, porque sente esta necessidade de alimentar esta guerra do nós contra tudo e contra todos. Em Lisboa é que estão os bandidos, aqui em cima, e depois estão todos contra nós, e, portanto, que anda aqui um momento de aflição. Parece que querem destronar o Porto. O Porto, se continuar a ganhar os jogos, ninguém o vai conseguir destronar. E, portanto, há aqui uma necessidade estranha de André Vilas-Boas quando as coisas estão calmas, e reparem, neste momento até, estava-se a saborear as vitórias das equipas portuguesas nas competições europeias, a do Futebol Clube do Porto também, o próprio Sporting de Braga, apuramento direto, e depois na Liga dos Campeões o Sporting e o Benfica. O Benfica com um momento histórico. Repara, numa semana em que o futebol português ultrapassa os Países Baixos e que pode projetar o seu... podemos ter mais uma equipa na Liga dos Campeões, mais riqueza, mais dinheiro, subir o futebol português num patamar, e ele volta com esta conversa que já começa... olha, não é a mofi, mas é a mofo. Mas, Zé, porquê que achas, ou melhor, que leitura fazes do timing desta comunicação no editorial de André Vilas-Boas? Eu acompanho as palavras do Mário. Eu acho que isto seria completamente desnecessário. Vejo alguma inutilidade neste tipo de discurso que mais não serve do que reeditar uma velha filosofia que nós pensávamos abandonada com André Vilas-Boas. Aliás, basta ver a forma como ele comunicava e as suas palavras quando chegou à presidência do clube, até renegando algumas práticas do passado. E agora aquilo que aos poucos aqui e acolá, e começa já a ser com alguma frequência e sempre no mesmo sentido, ele tem vindo a fazer. Quer dizer, isto acho que não faz sentido. Quer dizer, o que é que se passa? Que incomodidade é esta? O Porto vai na frente do campeonato, tem 7 pontos de avanço sobre o Sporting, tem 10 sobre quem está nesta situação, ou em situações similares, até comunica pouco, não é? É o que... Pelo menos tem sido a prática mais comum. 18 vitórias anos. E um empate. Quer dizer, há alguém que em qualquer órgão de comunicação social que não aplauda isto. Quer dizer, eu só tenho ouvido elogios em relação ao percurso do Porto no campeonato. Na Liga dos Campeões apurou-se diretamente. Digamos que vai jogar os quartos de final, aliás, as meias finais da Taça de Portugal com o Sporting. O único momento baixo do Porto das competições domésticas foi quando foi eliminado pelo Vitória de Guimarães em casa, no apuramento para a Final Four. Não consigo perceber o racional disto, qual é o objetivo. Como é que ele diz? Ele diz que há quem esteja à espera que o Porto caia. Sim. Quer dizer, ninguém está à espera, nem deixa de estar. Quer dizer, o Porto é que tem que fazer o seu trabalho. Até agora tem-no feito muito bem. Se o Porto cair, quer dizer, não será com certeza por culpa de quem Vilas-Boas diz que está à espera que o Porto caia. Não faz sentido nenhum. Acho que é um discurso... mais uma vez acompanho o Mário, que tem, de facto, um registro a mofo, como ele diz, e que não se coaduna nem se adequa nada à imagem que Vilas-Boas tem projetado como presidente do Porto quando entrou. Portanto, eu não percebo porque estas incursões, de vez em quando, ao passado, que Vilas-Boas quis cortar de forma absolutamente clara quando se candidatou à presidência do Porto. Não percebo. Mas achas que, Mário, daquilo que temos visto, mesmo nos jogos, independentemente do Porto ganhar, não quer dizer que não existam erros de arbitragem que possam prejudicar a equipa do Porto,
Da análise que tens feito, percebes que possa haver decisões reiteradas no sentido de prejudicar o Porto que possam estar a preocupar André Vilas-Boas ou não? Olha, eu acima de tudo aquilo que me mete um pouco de confusão é que o Futebol Clube do Porto tem manifestado tem revelado uma grande vitalidade. E vitalidade em quê? Em tudo. Iniciou um ano com um novo treinador, muitos jogadores novos, recuperados alguns, portanto nota-se um Porto avassalador, já foi mais avassalador do que é agora, mas também é natural, que há quebras. É um Porto que está muito ativo no mercado, continua a contratar, continua a investir na equipa para tirar até aquelas nuvens de Farioli, aquilo que se passou com o Ajax, em que nas últimas jornadas acaba por perder o campeonato dos Países Baixos. E, portanto, ele está a municiar a equipa com tudo. A equipa está bastante dinâmica. A gestão dele está uma boa gestão, não há críticas a fazer. Porquê? Porque ele está a municiar o treinador com as armas todas para ser campeão. E o foco é esse. E até aqui tudo bem. Depois, quando ele começa a ir buscar estas conversas mais antigas, as conversas de querem-nos destronar. Olha, tu sabes que é que tem razão de queixa? O Vasco Matos, do Santa Clara, que foi despedido, depois de ter sido eliminado da taça pela forma como foi, num lance em que não é que o Sporting ganha, perde pontos com o Sporting, porque o Sporting há um canto que não existe. Esse aí podia falar. Deixa-me só dar conta desta notícia que está a ser avançada pelo especialista de mercado Fabrício Romano. Diz que o Atlético de Madrid está a encetar negociações com o Futebol Clube do Porto para contratar Gabri Veiga. Isto terá acontecido nas últimas 24, 48 horas, segundo Fabrício Romano. Ou seja, há uma intenção do Atlético, sabemos que é um clube com poder financeiro, de levar Gabri Veiga do Futebol Clube do Porto. Zé, deve o Porto, não falo aqui de valores, mas acredito que para levar um jogador de Gabri Veiga terá sido aqui algum valor substancial. Ainda assim... A notícia diz que o Porto não está interessado porque o vê como um jogador-chave. Exato, estava agora a ler essa segunda frase. Faz bem o Futebol Clube do Porto, por muito tentadora que possa ser uma proposta a nível financeiro? Claro, percebe-se que isto insere-se naquilo também que o Mário disse. O Porto... Repara como o Porto olhou para o mercado de inverno, apesar de estar na situação em que está. Vamos ver. Hoje joga-se a 20ª jornada. São 34 jornadas que o campeonato tem. Por estar numa situação privilegiadíssima para ser campeão. E não facilita em aspecto nenhum, até em alguns em que não devia incorrer, como este que temos estado a abordar. Mas, por exemplo, no mercado de inverno, o Porto, reparem que foi buscar, e ainda há a possibilidade de Fofana vir, jogadores que considerem importantes para darem um retoque à equipa no sentido dela estar mais apetrechada, particularmente na questão do ponta de lança. Claramente o Porto, com a lesão de Jong, estava a precisar de melhorar a equipa em termos de opções para Farioli. Portanto, percebo que dentro desse registro que o Porto não quer facilitar a saída de Gabri Veiga e, francamente, não creio que isso vá acontecer. Mas também o interesse do Atlético de Madrid significa que Gabri Veiga tem feito realmente uma temporada muito boa, de tal forma que relegou Rodrigo Mora, como sabemos, para opção alternativa à sua habitual titularidade. Muito rapidamente, Mário, um comentário também. Esta opção do Porto, para já, não abrir mão. A vinda de Fofana obriga alterações. Falávamos na saída do Eustáquio, lembras-te? Portanto, pode haver aqui qualquer coisa, efetivamente. É preciso não esquecer, este ano é um ano diferente dos outros, porque é um ano mundial. É um ano em que Gabri Veiga, se calhar no Atlético de Madrid, pode ficar mais perto de chegar à seleção. Há aqui uma série de fatores que podem condicionar e que podem pesar na decisão. Depois é aquilo que o Zé também dizia, que é, repara, o Porto tem Gabri Veiga e tem Rodrigo Mora, e entre um e outro, e a equipa mantém a qualidade. E, portanto, pode ser um bom negócio para o Futebol Clube do Porto libertar, até porque o Futebol Clube do Porto fez um investimento muito grande, tem empréstimos. Repara, os jogadores que estavam lesionados e que o seguro está a pagar o ordenado, eles foram contratar, Tiago Silva e agora o avançado também, e portanto tudo isto pesa e se calhar é necessário fazer aqui um acerto das contas e pensar no futuro. Vamos ter de esperar por mais dados sobre este eventual interesse de Atlético de Madrid em Gabri Veiga. Avançamos com o Sporting, que tem o negócio de Alisson praticamente fechado. Segundo o Record, a SAD, liderada por Frederico Varanda, está muito perto de chegar a acordo com o Nápoles. Neste momento, em cima da mesa, um empréstimo com uma taxa de 3,5 milhões de euros. Além do pagamento imediato da taxa de empréstimo, o Sporting incluiu ainda no negócio uma opção de compra fixada nos 16,5 milhões de euros.
No entanto, não há qualquer tipo de objetivos no acordo de cedência para que a cláusula seja ativada. Recordo que Alisson está convocado para o jogo de hoje frente ao Nacional, onde até poderá fazer a despedida do Sporting. Mário, um negócio que, na melhor das hipóteses, pode chegar aos 20 milhões de euros para o Sporting, não sendo para já certo. O que é certo é que ontem Rui Borges deu a entender que não se importa de libertar Alisson, considera que ele precisa de crescer. Nesse sentido, o Sporting faz bem em deixá-lo sair? Olha, eu achei estranha essa declaração de Rui Borges por uma razão muito simples. Os treinadores querem soluções, querem opções, independentemente de as usarem ou não. Tê-las no banco para alturas que são importantes. E Alisson tem revelado que é importante a sair do banco. Achei um pouco estranha essa declaração, até porque o Sporting tem uma condição financeira até estável neste momento. Agora, tu dizes-me assim, 3 milhões e meio de taxa de empréstimo, é preciso não esquecer, o Alisson custou 2,1 milhões de euros quando o Sporting contratou a União de Leiria, tinha contrato depois com o clube brasileiro. Portanto, logo por aí já está a ganhar dinheiro. A questão é que estamos a falar de um jogador muito jovem, um jogador que veio motivado com golos de Champions, 3 golos na Liga dos Campeões deste ano, numa altura em que tu vês o Porto, que está na liderança isolada e continua a melhorar o plantel, a comprar, a reforçar. E de repente o Sporting está numa luta intensa, vai ter que ganhar ao Futebol Clube do Porto no Dragão se quiser manter essa aspiração de chegar ao título, continua na Liga dos Campeões e está aqui a desperdiçar, quanto a mim, uma solução de banco, porque o Alisson, aquilo que vale agora, vai valer também no final da época eventualmente. E portanto, acho é que eu entendo que se calhar Rui Borges pode não ver as qualidades e a declaração dele vai um pouco nisso, que é, não posso analisar só pelo jogo da Champions, tenho que analisar pelo aquilo que foi feito também durante. Eu entendo que o Rui Borges diga isso. O que eu não entendo é que numa altura em que o Sporting está Liga dos Campeões, Taça de Portugal, Liga e que era o tricampeonato, desperdiça um jogador que quando entra agita o jogo. E essa ninguém pode desmentir. Alisson quando entra agita. Às vezes é trapalhão, mas às vezes faz gol. Pode ser aqui o Sporting a abrir mão de uma peça que mais à frente pode vir a fazer falta ou não? Eu, por acaso, aqui tenho uma perspectiva um bocadinho diferente da situação deste ponto de vista. Alisson tem 600 minutos de utilização em 30 jogos no Sporting. Eu acho que a possibilidade de um jogador que estava no Leiria na época passada ter ir parar ao campeão da Itália a troco de 3 milhões e meio de empréstimo por 6 meses, que é muito bom. Não é? E depois a possibilidade de ser comprado por 16 milhões e meio, os tais 20 milhões, eu vejo isto quase como o negócio do ano, deste ponto de vista. É verdade aquilo que o Mário diz, que Alisson tem sido útil, mas tem poucos minutos de utilização. Até já lhe chamei o Juari do Porto, do Sporting. Por outro lado, particularmente por causa das performances na Liga dos Campeões, não é? Como ao Juari. Aqui há muitos anos, na primeira vez em que o Porto ganhou uma taça dos campeões europeus com Artur Jorge. Por outro lado, é um jogador que, quer dizer, vai ver chegar agora à equipa 2 jogadores que podem fazer aquela posição, Pote e Nuno Santos. Faye e Luís Guilherme. Faye também. A possibilidade do Sporting poder valorizar um jogador de forma extraordinária, como é o caso, porque na verdade, quer dizer, isto também é um reflexo dos dias de hoje no futebol. Quer dizer, um jogador dá 3 pontapés na bola pode valer 20 milhões de euros. Eu não estou a tirar valor ao Alisson, não é isso que está em causa. Mas na verdade ele tem sido uma opção subsidiária, alternativa para o Sporting, que não é muito utilizado. Tem tido de facto um registro espetacular na Liga dos Campeões. E repara como uma prova como a Liga dos Campeões dá uma visibilidade tremenda, dá uma forma, quer dizer, se tu olhares para os números dele a nível nacional, nas competições domésticas já não estamos a falar da mesma coisa. Portanto, mas pode arrepender-se o Sporting? Não, eu acho que nestas circunstâncias e dado o valor que está em causa de um jogador que não tem sido muito utilizado e que dá um salto destes do Leiria para o Sporting pouco utilizado, para o campeão italiano, podendo valer 20 milhões de euros de encaixe e com as alternativas que o Sporting tem para a posição e agora a chegada de Faye também, eu percebo o ponto de vista do Sporting no que diz respeito ao mercado. Mário, vamos também falar de Rafa. Voltou a ser criticado pelo treinador do Besiktas e Alcine voltou a dizer que voltou a contar a história de Rafa, que se recusou a jogar, que se recusou a treinar e que Sergen Yalcin diz que nunca viu nada no género.
Porquê é que achas que mesmo depois de resolvida a questão para o Besiktas fez questão, mais uma vez, de Yalcin de falar assim? Olha, eu lembro-te na altura que eu disse que os jogadores têm aquele botão de reset e, portanto, iniciam uma nova vida e Rafa está a iniciar uma nova vida do Benfica. Acho que isto só vem acender a mexer em feridas antigas. Não há dúvida nenhuma que Yalcin sente uma necessidade de explicar aos adeptos porque é que se perdeu ou porque é que aquele jogador que era o mais bem pago, o jogador que era o melhor jogador da equipa, foi embora. E, portanto, acho que sente essa necessidade. Acho que isto é uma página que já devia estar passada e, portanto, já devia ter tanto para o treinador como para o próprio jogador. O problema aqui, a determinada altura, eu senti que Rafa cometeu um erro grave, que foi nunca passar a sua visão dos acontecimentos. Ou seja, mandava às vezes por intermédio de outras pessoas passar uma mensagem que por vezes não era a mensagem dos intervenientes, Yalcin e Rafa, e Yalcin falou várias vezes e acusou várias vezes, e ao ponto de Rafa ter cometido um erro estratégico, que é armou guerra com toda a gente. O treinador foi pouco profissional, armou guerra com os colegas de equipa e armou a guerra com os adeptos naquele aquecimento em que está com mãos nos bolsos. E, portanto, ficou completamente isolado. Portanto, eu quero acreditar que Rafa não é isto que o treinador disse agora. Acho que o treinador já devia ter passado, porque já nem é um jogador treinado por ele e, portanto, não é da equipa, iniciando agora o Campeonato Turco, portanto não faz sentido nenhum ele voltar a falar nisto, e acho que Rafa deve-se manter agora isento e a trabalhar aí no Benfica, que o Benfica vai precisar muito dele. E ainda não conseguimos ver bem o que é que Rafa pode dar ao Benfica, Zé, só pelos minutos que jogou frente ao Estrela, também vinha de uma longa paragem, entenda-se. Parece-te que hoje até possa José Mourinho surpreender e lançar Rafa de início, ou é muito cedo? Eu acho que sim, acho que pode acontecer. Eu acho que Mourinho provavelmente irá fazer algumas, não muitas, alterações na equipa do Benfica. Ele também já falou na questão do estado do terreno. Isso poderá impedir eventualmente uma titularidade de Rafa, dado o facto de ter estado muito tempo parado, ainda não ter o ritmo necessário. Mas sim, acho que ele hoje muito provavelmente será utilizado ou como titular ou como suplente, que poderá ser talvez o mais provável. Em relação a esta questão do Besiktas, concordo com o Mário, quer dizer, não faz sentido nenhum estar a tirar, como nós dizemos em Portugal, mais achas para a fogueira. Então o homem já saiu. Já seguiu o caminho, seguiram caminhos diferentes. Já estão feitas as contas, ou vão ser feitas as contas. E depois, ainda por cima, o Besiktas até tem estado a fazer resultados muito aceitáveis. Sim, as declarações são depois de uma vitória, não é? Na ausência de Rafa, portanto, logo após a francamente, vitória, sim. não vejo qualquer interesse nestas declarações do treinador do Besiktas. É um assunto que está morto e enterrado. Mário, em relação a hoje, poderá ser titular ou não? Olha, eu achei que sim. Acho que o José Mourinho pode ficar preso à grande exibição que foi que a equipa do Benfica fez com o Real Madrid. Acho que aí pode-lhe condicionar, de certa forma, as decisões. É preciso não esquecer que os grandes clubes europeus, normalmente, a seguir à Liga dos Campeões, o campeonato, aquele jogo de campeonato, é um jogo que cria algumas dificuldades. Não é à toa que o José Mourinho vem falar do estado do relevado, das condições climatéricas, que podem efetivamente prejudicar, normalmente prejudicam a equipa que quer construir, a equipa que tem mais técnica,